Bem, amigos, voltamos com o seu programa Manhã de Vento pela 87.9. Como nós anunciamos, durante toda a semana, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios nossos ilustres convidados. Já de antemão, quero agradecer aqui a presença da equipe aí, que está aqui conosco nesta manhã. A começar com a Maria Pacelli. Acertei? Pacelli. Fala de novo aí, Maria, que o seu telefone... Acho que... Isso, agora está ligado. Pacelli. Maria Pacelli. Pacelli é uma italianinha. E também com o William Guilherme, doutor William Guilherme. Não, doutor Guilherme. Doutor Guilherme? Isso. Onde você achou o William aqui, Helena? Você está já mudando o nome do homem aqui, hein? Então, doutor Guilherme Genovese Júnior. Isso. Tá. E também o senhor Cláudio Luiz dos Santos, Isso que serão entrevistados aqui pela jornalista Nara Cordeiro. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por atender o nosso convite, E nós vamos saber aqui sobre olhares diferentes sobre o transtorno do espectro autista. É isto? Aí está então na tela, Mais um pouquinho para cá, Xará. Aí estou. Aí está o livro que foi lançado agora. Tá, como que se diz? Saiu da prensa, tá quentinho, o Xará? Isso mesmo. Então vamos chegar aí. Um bom dia a todos. Vamos aí, Nara, então, dando a apresentação dos nossos convidados. Bom dia Cláudio Mainer, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Advento e bom dia aos nossos presentes aqui. Estamos quase numa mesa cast aqui, Temos 4 pessoas, com o Cláudio 5, Helena 6, estamos aqui numa mesa mesmo para poder falar sobre esse tema tão importante. Eu quero primeiro agradecer que vocês estão aqui, Bom dia para o Cláudio, bom dia para o Guilherme e bom dia para a Maria também, Bom dia. Bom dia. Vamos lá. A entrevista de hoje é sobre este livro que está aqui, como o Cláudio falou, já em nossas mãos. Era um projeto e hoje já é uma realidade. O livro se chama Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Esse livro aqui, ele tem a colaboração de várias pessoas, vários profissionais, pessoas renomadas, pessoas que estão aí na luta por tornar a vida das pessoas que têm esta realidade, ou que vivenciam essa realidade, um pouco mais tranquila, um pouco mais agradável, e mesmo dentro das suas limitações. E eu vou entrevistar hoje o Cláudio Luiz dos Santos, que, para quem não sabe, é o idealizador desse projeto, e também a Maria Pacelli, que também é uma musicista, envolvida com essa questão da música dentro da interação com o autista. E o Dr. Guilherme Genovese, que é um dentista, conhecido também, e que faz um trabalho também dentro desta realidade. Vamos lá falar um pouquinho do histórico. Até há pouco tempo atrás, nada se sabia sobre as causas desta perturbação no neurodesenvolvimento infantil. Neste momento, a ciência começa a dar as suas primeiras respostas, Uma das primeiras descobertas diz respeito ao fato de não existir só uma causa para o autismo. Existem várias situações potenciadoras de determinar aí o aparecimento dessa perturbação. A primeira causa para o autismo é referida como sendo genética. Os cientistas identificam um número de raras mutações genéticas associadas ao autismo. Isso aí são informações, dados que nós colhemos aí sobre essa realidade. Eu queria direcionar a primeira pergunta aqui, eu acho que eu vou direcionar para a mesa, pode ser assim? Já que nós temos uma mesa. Então vamos lá, começa o Cláudio, depois o Dr. Guilherme, depois a Maria, vamos colocar nessa ordem, eu acho que é melhor. O autismo tem como causa uma combinação de fatores. Os mais determinantes são a combinação entre as alterações genéticas e os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento precoce. Alguns surgem antes e depois do nascimento. A idade avançada dos pais no momento da concepção é um dos fatores, peso baixo à nascença, a exposição fetal à medicação, que possa causar anomalias, dificuldades no parto, especialmente em situações em que o bebê tem períodos de carência de oxigênio no cérebro. As mães que durante a gravidez estão expostas a elevados níveis de poluição ou de pesticidas também passam por essa realidade. Mas esses fatores sozinhos não causam o autismo, mas sua combinação com os fatores genéticos. Eu queria colocar para vocês aqui. Começa Cláudio, Dr. Guilherme e Maria. Vamos lá, vamos fazer aqui essa mesa. É possível, diante deste fator, definir as causas reais do autismo? É assim, tem um manual, Cláudio, que você vai colocar lá e vai escrever... Tem esse manualzinho para o autismo ou não? Quais são as características essenciais do autismo? Bom dia,
Nara, bom dia, Cláudio. Bom dia os colegas de livro aqui, doutor Guilherme e a Maria Pacelli. Bom dia. Na verdade, não existe assim, ninguém bate um martelo sobre aquilo que é a causa real do autismo. Eu colocaria ainda nessa lista que você nos apresentou a questão da má alimentação nossa. Nós temos comido, temos nos alimentado, melhor dizendo, de diversos produtos completamente com mutações genéticas desse produto, agrotóxico em demasia nas nossas lavouras, né? Então acrescentaria isso também, que é um dos fatores que também pode estar colaborando com isso. Mas como cientista eu não sou, eu fico à mercê dessas vertentes que estão aí, né? Os demais colegas, talvez com mais propriedade, poderão estar falando também. Mas o que tem acontecido muito ultimamente é que os diagnósticos estão surgindo. Quer dizer, novos diagnósticos, Cláudio. Ou seja, assim, já temos estes, aí aparecem novos casos que de repente fogem do padrão. Exatamente. Assim, né? E a coisa é tão complexa que se você nivelar o autista nível 1, né, e for fazer um estudo de causa entre eles, cada qual vai ter uma variação diferenciada. Porque mesmo dentro de um mesmo patamar, existem muitas mudanças. Variações. Doutor Guilherme, você está aí quietinho, esse é o momento de você esclarecer aí dentro da sua especialidade, né, que é o odonto. Como que isso apareceu para você, como isso aparece para você no seu consultório? Como é a sua realidade? Como que você vê o autismo dentro da sua prática? Eu não vou pedir que você fale das outras realidades, porque talvez não seja a sua realidade, mas nos ajude aí, nos elucide sobre isso. Perfeito. Bom, eu não vou repetir os bons dias a todos, mas considerem-se cumprimentados. Bom, eu vou aproveitar um gancho da pergunta anterior para o Cláudio e vou complementar com o que você me perguntou. A gente tem hoje conhecidas 700 e poucas condições genéticas que predispõem ao nascimento de uma pessoa com autismo. 700 e? E alguma coisa. Meu Deus! Exato. Tá certo? E se a gente for comparar com alguma outra condição genética, vamos escolher, por exemplo, o diabetes. A gente tem 2 ou 3 tipos de diabetes hoje, e existe uma tendência a gatilhos do dia a dia da gente, o jeito como a gente come, o excesso de álcool, o sedentarismo. Todos esses são gatilhos que predispõem à manifestação dessa condição genética, da expressão da genética. Né? No autismo, não é diferente. Durante a gestação podem acontecer exposições a gatilhos que vão causar o aparecimento da condição genética. Sim. E é muito estranho porque isso vai ser notado na primeira poda neuronal. O que quer dizer isso? Sim, explica. Quando a criança já está com 1 ano e meio de idade, ela desenvolveu normalmente, e nessa idade o organismo tende a excluir algumas ligações entre as células do cérebro da gente que não estão sendo usadas. E sim. no autismo isso pode acontecer, né, de uma forma menos controlada. Você entende? Bom, e aí a gente vai ter a manifestação dos vários tipos. O diabetes ele tem 3 tipos. O autismo ele tem infinitos tipos. Infinitos. Porque a gente tem que considerar as dificuldades na comunicação social da pessoa, a gente tem que considerar os hábitos e comportamentos que podem ser, como é que eu vou dizer, repetitivos, intensos, né? Isso. Ou limitados, né? Isso, mas a gente soma isso tudo a certas comorbidades que não são regra. Por exemplo, transtorno de comportamento, transtorno opositor desafiador, transtorno de processamento sensorial e dos mais diversos sentidos que a pessoa tem, por exemplo, visão, tato, audição, entre outros transtornos que podem acontecer. E aí é onde eu chego na tua pergunta. Vamos lá. Bom, na odontologia, quando a gente vai a um consultório do dentista, a gente expõe a pessoa primeiro, a uma rotina que é quase que ritualizada, né? O dentista precisa seguir passos muito certinhos do que ele vai fazer.
né? E é aquilo quase que sempre. É um padrão, né? Exatamente, o padrão de atendimento. Início, chega lá, tal. Mais do que isso, a criança é exposta a um festival de estímulo sensorial. Tem luz na cara, tem barulho do motorzinho, tem vibração dentro da boca, tem água, tem N coisas que acontecem, a cadeira muda de posição. E para quem tem o transtorno de processamento sensorial, isso é péssimo, isso é insuportável. Insuportável, essa é a palavra, né? Então, quando atendi meus primeiros pacientes no espectro do autismo, eu vi que ali havia uma grande dificuldade, não só minha, não só da minha parte, mas de todos os colegas. Era meio que assim, dentro dos vários tipos de pacientes com vários tipos de problema que a gente pode ter, é o mais difícil de tudo. Com certeza. Não, até eu não sei vocês aqui, a Maria, o Cláudio, quem está presente aqui, doutor, eu também não suporto aquele barulhinho daquele negocinho. Me dá uma sensação assim, para mim me irrita. E eu, assim, nunca fui, também não fiz um teste para saber se eu tenho alguma Mas eu concordo com você nisso também. Então, é irritante aquilo. Mas doutor, assim, é dentro da sua realidade. Então, você recebe esses pacientes lá no seu consultório, você percebe, na questão sensorial mesmo, é muito mais presente isso na sua prática, na sua realidade. Especialmente dois transtornos interferem muito na minha rotina. O primeiro é sim a questão sensorial, que está bastante presente e de forma muito diversa entre os autistas. Então, por exemplo, dentro dos transtornos de processamento sensorial, a pessoa pode ser hipersensível, e aí qualquer estímulo sente demais aquilo. Ela pode ser hipossensível, então a pessoa, por exemplo, que não sente dor. E é estranho também, né? Mas aí os dentes estragam e a pessoa não sente a dor de dente. Você entende? Nossa, isso é muito sério, né, doutora? A gente está falando de uma realidade muito complexa, né? Justo. Porque você lida com os limites. E a pessoa ainda pode ser buscadora. Então, por exemplo, digamos que ela seja buscadora ao tato e vai ao dentista. Então, ela sente necessidade de provar com a língua o que está acontecendo durante o procedimento, que não pode molhar. Sim. Você entende? Então, o processamento de sensorial, o transtorno de processamento sensorial, ele incomoda bastante o dentista, ele dificulta, a gente precisa trabalho, né? Descobrir uma forma de prover o atendimento da forma correta. Se reinventar, né? Enquanto Exato, dentista, enquanto profissional. E tirando isso, a gente tem o transtorno opositor desafiador, onde a criança ou a pessoa tem uma tendência a negar e desafiar o que está sendo proposto. E aí vem problemas de comportamento em sequência disso, né? E nisso você está lidando, você está falando da realidade, talvez uma escala adulta. Mas e quando você vai trabalhar com a criança, tem que lidar também com os pais, né? A ansiedade, não é aquela coisa dos pais que às vezes ficam tentando lá controlar o seu trabalho, talvez, né? Sim e não. Na realidade, os pais se colocam numa posição de protetores como... Natural, né? É natural de todo pai, toda mãe. Quando a gente tem uma criança com uma condição diferente que chega a esse mundo, todo mundo que está ao redor dela tenta proteger ela mais ainda. O máximo possível, né? Verdade. E essa criança, muitas vezes, ela pode até tirar proveito desse excesso de proteção, mas na maioria das vezes, os pais, é uma questão de conversa, uma questão de diálogo. Exato. O que eu quero dizer é que a gente tem muitas famílias, por exemplo, que são órfãs. E como é que eu digo assim, uma família órfã? Essa família que recebe uma criança que tem uma diferença de comportamento, muitas vezes ela se desestrutura. Às vezes o pai não aguenta o tranco, ou então a mãe não aguenta o tranco, ou então um casal não aguenta o tranco e delega essa criança a um parente. Nossa, é incrível, mas é verdade. Exato. É verdade, é uma realidade triste, né, doutor? Exato. E eu estou aqui a acrescentar mais alguma coisa? Sim? Vou direcionar a Maria. Maria Pacelli, dentro da sua realidade, fala um pouquinho dessas diferenças. Muito obrigada, doutor, pelas elucidações, Cláudio. Vamos agora a Maria. Maria, fala um pouquinho para a gente sobre essas características. Como nós colocamos aqui, não tem como. Aí você lida com a questão sensorial também, de certa forma, que é a música, né? E também fala um pouquinho sobre a sua realidade como musicista. O que você percebe? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Opa!
cumprimentar Nós é que agradecemos. cumprimentar todos os nossos ouvintes pelo privilégio de estar aqui. No meu trabalho, eu sou musicóloga, né? Eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar com autistas, porque sou formada em música, né? Tenho outros cursos também, e trabalho há muitos anos com autistas. E eu percebi que faltava alguma coisa no trabalho musical, porque eu não faço musicoterapia. Então não é musicista, eu falei, é musicólogo. Musicóloga. Ah, tá. Eu Deixa eu sou corrigir. musicista também, porque quem porque estuda música é musicista, é o feminino de músico, né? Exatamente. Musicista é para mulher e músico é para homem. Isso. Você falou certo, sim. Então, tá. Então, o que acontece? Tem categorias dentro desse tratamento. Vou falar sobre elas Por um pouquinho favor. para chegar no que eu faço. Por favor, Patielli. Tem um musicoterapeuta. Aliás, parabéns para vocês musicoterapeutas, que agora a profissão musicoterapeuta, esse mês agora foi aceita, agora virou lei. Sério? Que legal, hein, E Cláudia? É uma Imagina. vitória muito Muito bom. grande. Que vitória. Mas o musicoterapeuta não é o trabalho que eu faço. É muito válido, também atende autistas, mas eu faço outro trabalho. Eu poderia também só dar aula de música. Aham. Qualquer professor de música pode dar aula de música para quem ele quiser. Sim. Só que sendo professora de música e sendo professora da escola, eu tive a oportunidade de lidar com muitos autistas. Para vocês terem uma ideia, dentro da escola regular, às vezes numa classe tem 4 autistas. 4, isso é verdade. 4, 2, dependendo da escola, não tem o auxiliar, apesar da lei obrigar a isso, tem escolas que não têm. E eu também dou aula particular, né? Eu tenho uma escola de música. E eu falo particular porque na minha escola a gente só atende individual, eu não faço turmas. Né? E o que acontece? Eu também trabalhei na Pestalozzi com autistas. Nossa, mas que currículo, hein, Cláudia? E eu vi, Maravilhoso essa Que mulher. profissional, né, gente? Não, sério mesmo. Só um adendo aqui, gente. A gente está falando de uma pessoa que, poxa vida, ela é respeitada, acho que internacionalmente, né, Maria? Então, assim, eu estou impressionada com o currículo. Então, mas agora eu não estou falando do meu currículo, eu estou falando só do que eu faço nessa área, né? Porque é importante mostrar a diferença, porque o musicoterapeuta tem um trabalho, porque na musicoterapia você não tem que virar um aluno de música, você passa pela música, né? Com certeza. Na aula de música, você tem um trabalho de aula de música, aprende instrumento ou voz. No meu trabalho, eu desenvolvi uma metodologia específica para o autista, porque eu queria usar a música como ferramenta, aí que entra a coisa da musicóloga. Eu sou uma estudiosa do que a música faz no cérebro, a minha tese é sobre a música e o cérebro. Sim. Então, estudando isso muitos anos, chegou uma hora que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pelo autista, porque a música é uma vitamina, é uma ferramenta. É fundamental, né, Sim. nessa troca, não é, Maria? Maria, pelo que eu entendi, então, assim, você tem a sua escola, né, e você faz um trabalho direcionado mesmo a essa questão da música e o cognitivo, né, e o cérebro, né, essa questão, né, voltada para a sensorialidade. Eu não sei como é o termo exatamente. A gente estuda o laudo do aluno, né? Eu não chamo de paciente, eu chamo de aluno. A gente estuda o laudo do aluno e ele sim vai estudar música. Só que vai estudar já com uma coisa mais específica para ajudar no transtorno. Então, se eu pego um autista que está com muita dificuldade de concentração, eu estudei o laudo dele, eu desenvolvo um trabalho de música que vai lá no cérebro dele, cria uma sinapse para ele entender melhor a concentração. Então, cada caso é um caso, né? Depende do laudo. Já peguei autista nível 3, que ele nem para quieto na sala, grita, bate a cabeça, e hoje eles estão assim tranquilos. Porque quando a gente vai arrumando essa questão, né? A música tem esse poder de ser uma vitamina para o cérebro. Quando você estuda música, você fica mais inteligente. Eu acho, até tem alguns livros na área que fala isso, que todo mundo deveria estudar música. A música... Independente de achar que tem talento para isso, todo mundo deveria. Ô Maria, me diga uma coisa, quando você sentiu essa educação em relação ao autista, porque tem alguns que não podem ouvir som de barulho, né? Tem alguns que ficam assim, isso, né? agitado, incomoda, né? Eu posso e como falar que você lidou com isso aí? Isso, vamos lá. Então, o que acontece? Se a música faz som, como que eu vou trabalhar com uma pessoa que não suporta som? Como fazer isso, né? Que desafio, né, Maria? Então, a gente vai bem devagar em relação a isso.
e daqui a pouco eles vão se acostumando, né? Porque uma das coisas que mais ajuda o autista é entender o ritmo. Porque quando a gente trabalha com ritmo, a música é uma lógica totalmente matemática, é um idioma da matemática, vamos dizer que eu ia falar isso, a matemática e a música não tem como se separar, né? Então, assim, tudo na música é matemática. E quando a gente trabalha a matemática musical, você acorda o hemisfério esquerdo do aluno, onde está a concentração e a rotina. E você trabalha mesmo nessa questão do ritmo, né? Por exemplo, contar, né? Contar o ritmo, não é isso? Tem várias atividades que a gente vai fazendo com os alunos, e eu tenho aquela atividade modelo que eu ensino até a fazer, eu dou cursos, agora mesmo estou dando um curso para músicos repetirem, né, essa metodologia, mas cada caso a gente tem que analisar para ver o peso que a gente vai dar na atividade. Então, é sempre uma novidade. Eu analiso o laudo, eu ensino meus colegas músicos a analisar, mas isso tudo tem que ter um estudo para poder fazer. Sim. Não é assim, vou fazer isso com você. Então, se você não souber o que está fazendo, você vai desperdiçar essa vitamina. Tem que entender o que está fazendo. Eu entendi perfeitamente, Maria. O que você está querendo dizer é o seguinte, que cada caso é um caso, que o estudo, de acordo com o laudo, você vai preparar o seu, o desenvolvimento desse personalizado. Particularmente, ou seja, você não vai direcionar. É difícil você colocar uma turma e falar todo mundo vai trabalhar com isso. Não tem como, né? Tem que ser individual. Né? Então, essa realidade, isso é que é incrível. Eu acho que para falar sobre isso a gente teria que vir num programa só para a gente falar sobre isso. É muito detalhe. Porque é muito rico. É muito rico, exatamente. Ajuda muito. Inclusive, eu posso só contar sobre um aluninho que eu tive que era autista, assim, um nível bem grave, né? Quando eu cheguei, eu visitava a casa, porque tem alunos que nem conseguem sair de casa. Nossa, que situação. E esse menininho, ele tinha 6 aninhos, uma graça, mega inteligente, mas ele não conseguia parar quieto, porque tem outras coisas que podem ser relacionadas, né? Hiperativo, etc. E ele gritava, ele batia, ele jogava as coisas na gente, e a mãe dele, muito envergonhada, perguntou se eu atendia ele. Eu falei, claro, eu vou atender sim. E quando eu cheguei, ele já jogou uma coisa em mim, assim, foi... Hoje a gente ri muito com ele, porque ele hoje é outra criança, né? E eu falei, não, olha só, isso não pode jogar. E fui conversando com ele, daqui a pouco eu levei um violino para ele conhecer. Ai, que legal. É porque eu levo instrumentos para eles conhecerem. Sim. E ele ficou tão apaixonado por aquilo, e a gente foi fazendo trabalho com ele. Hoje ele está no 7º ano. Ele está de música, você fala de música? 7º ano da escolar. Eu peguei, ele estava na educação infantil. Que legal. E hoje você olha, você não acredita que ele passou por isso e como que ele evoluiu, porque ele também faz as outras terapias, porque tem que ser um colegiado. A música é um fator divisor de águas na vida do autista, mas as pessoas procuram primeiro o fono, né? Porque também tem que falar bem o fono, e tal. isso que eu ia falar, Tem muitas terapias assim que tem que fazer, psicopedagogo, fono, mas se as mães entendessem que a música pode fazer um divisor de águas, elas também colocariam na música. Eu já ouvi falar até da questão dos pets, né? Você mesmo que falou, né, Cláudia? A presença dos pets, dos animais, né? De estimação, tem essa coisa da ligação com os animais também, né? Sem dúvida, a gente não precisa ficar só no medicamentoso, penso eu. E um dos motivos de eu trazer para o livro a Maria Pacelli foi exatamente porque a música, ela tem esse poder. Nossa, a música é fantástica. Outro dia eu estava conversando com um rapaz na faixa de uns 18, 20 anos, ama música, mas tem dificuldade de escutar música. Aí eu perguntei a ele por quê. Porque, Cláudio, eu escuto outros barulhos dentro da música. Ele consegue identificar outros barulhos acontecendo no estúdio onde foi gravado aquela música, por exemplo. Então a sensibilidade deles é muito aguçada. Deus, que coisa incrível. Então, isso é impressionante, né, Cláudio? É como um olhar, né? O autista ele tem um olhar completamente diferenciado de nós que dizemos que somos normais, né? Sim. Mas se eles pegam, por exemplo, um computador, eles conseguem ver coisas ali que a gente nem imagina que tem aquilo. Que é dentro de um mundo. Percepção, exatamente. Eu sou professora da rede estadual de português. Quando você falou que cada sala tem 4, 5 alunos, é verdade. Eu tenho, até por isso que eu estou aprendendo sobre isso, vou devorar esse livro, porque eu lido com essa realidade. Hoje existe uma prática de você incluir os alunos na sala. Então eu tenho que fazer, inclusive, provas especiais para esses alunos.
Porque vem o laudo, mais ou menos como você. Você trabalha dentro da realidade da música, eu trabalho dentro da minha realidade, que é a língua portuguesa dentro da escola. Cláudio também é do chão da escola, sabe como que é difícil. Entrega a criança para você dentro da sala e fala assim, doutor, você tem que lidar com essa realidade. Mas se você... Eu não tive essa formação, entendeu? Mas eu tenho que... Entendeu? Mas nada, acontece uma coisa muito, muito chata, né? Que as leis chegaram, né? Desde 2017 tem muita coisa assim a favor, ajudando, só que a população não está preparada para tudo isso. Não estamos. Com o livro, a gente pretende acordar o poder público para que a gente possa ter uma atenção melhor, porque você tem que fazer milhões de terapias. Cadê o dinheiro para isso? E como fazer isso, né? Não é barato. Eu tenho uma realidade, por exemplo, eu tenho um vizinho meu, e jamais vou falar o nome, mas ele tem a filhinha, né? E eu percebo que eles têm uma condição, graças a Deus, favorável. E todos os recursos deles, doutor, eles gastam com a filha. Aí eu fico pensando, essa família tem condições de dar essa atenção para a criança. E as famílias carentes, que são a grande maioria dos autistas que a gente recebe na escola. Um aluninho meu chegou ontem para mim, ele anda com aquele crachazinho que tem esses quebra-cabeças assim, aqui assim, né, no peito. Não sei se vocês já viram. Se vocês virem alguma criança, meu caro ouvinte, com um crachazinho assim, ele é autista, tá? Então, é uma identificação, né? Tem um crachá, e tem também um botãozinho, parece, né? Eles têm um botãozinho. E ele chegou para mim e falou assim, professora, eu tenho um mundo onde eu vivo que existe dentro da minha cabeça. Ele falou, do nada, chegou para mim e falou isso. Eu falei, eu sei que você tem esse mundo. E como é esse mundo? É legal? Você gosta de viver nesse mundo? Aí ele falou, gosto. Eu falei, você deixa as pessoas viverem também nesse mundo um pouco? Deixo. Aí a gente foi trocando ideia, ele foi colocando da realidade dele, do autista para mim, como é que ele vive, como ele vê o mundo. Então vocês falando assim, foi se encaixando as pecinhas, igual esse quebra-cabeça que tem do autismo, mas é um quebra-cabeça, que a gente tem que tentar entender essa realidade. Eu queria colocar aqui brevemente, vamos lá, Cláudio, pode falar. O doutor Guilherme está pedindo. Fala, por favor, quem vai falar agora? Guilherme, pode falar. Não, eu queria complementar no Vamos sentido de que assim, ó, a por inclusão, favor. ela se baseia cientificamente em cima do enriquecimento do ambiente. Uhum. Agora extrapolando, Perfeito. falando não só de criança com autismo, mas de crianças com deficiências diversas. Diversas. Né? Uhum. Se a criança é guardada em casa e não é exposta ao mundo, a estímulos sociais, a estímulos sensoriais, essa criança não vai ter desenvolvimento. Então é importante essa inclusão. Você é a favor dessa questão total da inclusão. Exato. Justamente porque é vivendo, é brincando, é se relacionando, que essa criança vai ter oportunidade de sofrer esses desafios da vida e crescer e amadurecer. Eu acredito nisso também. Eu recebo, tem professores que recebem com uma certa rejeição, né, Cláudio? Não é rejeição, mas não sei, um certo, assim, não é assim, um cuidado, não sei a palavra exata. Alguns até com rejeição. Receoso, mas não dá conta. Alguns até com, né? Mas como nós somos professores, a gente não pode agir dessa maneira. Mas eu, por exemplo, eu procuro tratar todos os meus alunos de maneira igual. Só que eu vou ali, dentro daquela limitação, tentar entender com o aluno, como ele quer que eu trate ele. Eu não sei se esse é o caminho, Cláudio. Eu tento conversar com o aluno para entender a realidade dele. Porque muitos professores passam batido, né? Então, assim, vamos passar aqui e tal, né? E não é assim essa realidade, né? Sabe, Nara, o que eu não sei se nas escolas, do modo geral, funciona, mas nas escolas por onde eu passei, eu procurei adotar dessa forma. Há uma grande necessidade dos professores que estão tendo essa experiência com as crianças especiais, de ter um feedback da mamãe, do papai, do cuidador, de como é o meu filho no dia a dia em casa. Qual que é o procedimento, o que ele detesta, o que ele ama. Que de repente o professor vai numa vibe daquilo que ele detesta, aí você pode desencadear uma crise, entende? Sim. Então, sim, e é importantíssimo isso porque a gente precisa considerar uma urgência das famílias. O caminho natural, sendo duro agora com todos, né? Vamos lá. O caminho natural das coisas é que os pais, os avós, os tios, se vão antes que a criança desse mundo. Essa é a realidade. E essa urgência é porque assim a gente precisa criar um indivíduo autossuficiente, um indivíduo que ou se encaixe
no mercado de trabalho, ou no sentido de independência, ou então que esse indivíduo não seja um peso para alguém que vá assumir essa bronca no futuro. Eu acho que essa é a preocupação dos pais. Doutor Guilherme, muito obrigado por essa fala. Porque a gente que trabalha com essa realidade na escola, a gente percebe que os pais querem sim que os filhos tenham autonomia. Vocês percebem isso, né? O que puder fazer para que o filho tenha autonomia, eu acho que o pai do autista, a mãe do autista, quando o filho faz uma coisa, nova, ele comemora, né? Ele simplesmente comemora, porque para ele é um avanço, né? Por exemplo, fazer uma coisa pequena, né? Já é um avanço para a família. Eu consegui, meu filho conseguiu, né? É uma coisa de vitória. Então a gente está falando com aquelas pequenas coisinhas, né? Que formam essa situação. Eu queria só fazer um resumão aqui bem grande sobre a segunda e a terceira pergunta, para nós irmos mesmo para a questão que interessa, que é a questão do livro, né? Os sintomas anteriores que nós colocamos aqui, eles são apresentados desde muito cedo, né, na criança. E normalmente os sintomas são detectados por volta de 2 a 3 anos de idade, é isso, né? Mas podem ser reconhecidos também de 8 a 12 meses, né, se tem um atraso aí muito grave. O atraso no desenvolvimento da linguagem por volta dos 2 anos de idade é normalmente um dos maiores fatores desses sinais, né? Então eu queria só colocar para vocês aqui que existem acontece muitos casos, não é, doutora, que a pessoa descobre o autismo depois da infância. Porque essa é uma realidade que assusta muitas pessoas. Você viver a vida inteira com essas limitações, não se compreendendo enquanto autista, nem sabendo identificar o que você tem, e você percebe que a sua vida toda você foi desrespeitado, a vida toda você não foi assistido, não é? A vida toda você não teve esse desenvolvimento que você meio que foi sendo violentado, talvez, a vida toda no seu direito, até você chegar à fase adulta e descobrir que você é autista, por exemplo. Me permita apresentar uma parte que não é minha, é da doutora Daniela Godoy, nossa neuropediatra. Eu estava lendo uma parte dela e só vou contar um pedacinho, porque eu quero que você, nosso ouvinte, que tenha já o livro, complete a leitura. Uhum. Ela relata num texto dela que a criança autista, nessa faixa etária que você mencionou, mais nova, de 8 a 12 meses, ou até antes, talvez, mas normalmente a mãe está ali amamentando e a criança está tendo aquela visão, né, aquele olhar com a mamãe. A doutora quer nos transparecer que a criança que tem disposição de ser uma criança com espectro, quando você tira essa criança da mãe, uma criança que ela tem disposição ao espectro, né, uma das diretrizes, ela aceita com facilidade ir por colo de qualquer outra pessoa, porque ela não tem, embora tenha visto a mamãe amamentando, mas ela não tem, ela está em outra dimensão. Ela vai no braço de qualquer uma outra. Nossa, uma coisa simples, né? É simples isso, né? A parte é neuro, né? Ela entende dessa parte. Já a criança que não tem essa predisposição nessa faixa etária que você mencionou, ela vai para o outro colo e vai chorar, vai ter birra e vai querer voltar. Porque é natural, não é a família, né? Vai ter esse estranhamento, né? Esse princípio. Mas assim, dentro da prática de vocês, é mais desafiador vocês trabalharem com a criança ou com o adulto, ou vocês, depois que vocês começaram a trabalhar com crianças, vamos colocar assim, vocês perceberam que os adultos que passam às vezes pelo consultório de vocês também têm esse tipo de limitação e vocês descobriram depois isso? Você sabe que é muito louco porque a gente vive hoje num mundo de transição, né? O primário que eu fiz não é o primário que as crianças fazem hoje. Hoje não é. E na minha época, o bullying era a regra, não era exceção. Não era exceção. Então, os adultos que se descobrem hoje, eles cresceram com esse desrespeito que você citou. E isso está sendo excluído do currículo, pelo menos gradativamente. Eu acredito que a gente um dia chegue num momento onde ele não exista mais. Verdade. Né? Mas muitas pessoas se forçaram a se incluir na vida acadêmica e se forçaram a se incluir na vida do mercado de trabalho, né? E tiveram oportunidade de ter filhos e nasce um filho autista e a pessoa vai ao médico, neurologista, para definir diagnóstico de filho e sai com o dele também. Meu Deus. Você entende? E aí cai a ficha nossa, é por isso que eu era tão diferente.
É por isso que eu tinha aquela dificuldade de me enturmar. É por isso que eu via as coisas fora da caixa, todo mundo resolvia os problemas de um jeito e eu arrumava uma outra forma, você entende? Então... Que surpresa que não deve ser, né? Exato. Você vê uma coisa dessa, né? E é uma questão de se autoconhecer, né? Ter essa questão do diagnóstico e compreender por que tudo aconteceu no passado. Aí é como se uma luz, né, se acendesse e você percebe tudo mais. Mas deve ser uma situação bem difícil nesse momento, mas né? por outro lado, ter vivenciado isso ainda bem que foi... te coloca como o defensor perfeito para aquela criança. Você vai ser o protetor dela com o entendimento da vivência, né, da sua vivência. Da sua vida, né, da sua vivência. Ô, Nara, Maria, pode falar. Me licença. Por favor. Tem 2 perguntas aqui de ouvinte. Vamos fazer assim, eu vou pedir que a Maria fale agora um pouquinho sobre essa questão que nós colocamos, aí depois a gente complementa com as perguntas. Vamos lá, Maria. Eu posso contar uma experiência pessoal? Por favor. Bem, o assunto do autismo, depois da lei de inclusão, ele aflorou. Parece que todo mundo tinha autismo e ninguém sabia. De repente, todo mundo está na escola, está convivendo, porque antes da convivência escolar, esse assunto não era tão abordado. Né? Eu sou professora. Vamos colocar assim, eu sou professora desde 1985, né? Agora vão saber a minha idade aí. Desde 1985 eu sou formada em magistério. Depois eu fiz faculdade de música. Então eu lido com crianças desde o sua vida toda. Mas assim, eu não tinha contato com crianças autistas. Né? Depois de um tempo, quando começou a inclusão, que eu me apaixonei, a inclusão assim, escolar, né? Eu me apaixonei pela inclusão escolar. Inclusive eu tenho livros nessa área de inclusão escolar. Vamos trazer você aqui pra falar. É muito importante os típicos entenderem, né, a realidade dos outros alunos. Mas o que eu quero falar, para vocês entenderem, é que assim, mesmo eu sendo professora, eu tendo experiência com isso, eu tinha um filho autista o tempo todo e eu nunca soube. Como Nós assim? descobrimos há pouco tempo. Quanto tempo? Porque o que aconteceu com meu filho? Que situação. O que aconteceu com meu filho? Os alunos que eu tinha contato desde 2007 para cá, que eram autistas, todos eles tinham muito problema na escola, muito. Então, na minha cabeça, antes de eu me aperfeiçoar e estudar, eu achava assim, que o autista sempre tinha um mau desempenho escolar. Depois, eu vi que não era bem assim. Alguns não têm nenhum problema escolar. E, às vezes, os sintomas, né, não são descobertos na primeira infância. Por exemplo, aconteceu isso com meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele sempre foi o primeiro aluno da escola. Olha que legal. Ele sempre... as coisas que ele gostava, e era obcecado, né? Porque o autista, ele gosta de um assunto, ele vai a fundo no assunto. Então, meu filho, ele gostava de estudar sobre cobras e fundo do mar. Então, a gente ficava todo orgulhoso com ele. Nossa, ele sabe todos os nomes científicos e tal. Eu achava aquilo lindo, né? E é legal, mas assim, isso já era um sintoma. Você né? não percebia ali, talvez, um excesso de conhecimento? Não percebia. Meu filho é excepcional. Porque eu não estava acostumada com o autista. Só depois da inclusão que eu comecei a lidar com isso. Para você ver como às vezes está dentro de casa e a gente não vê. Por isso que eu quero contar. E ele, de vez em quando, ele falava assim, eu preciso andar. Vai na rua andar. Não, eu quero andar aqui. Aí ele andava dentro de casa, fazia círculos na sala e a gente achava aquilo muito engraçado. Ele falava, mãe, eu preciso andar. Eu preciso andar. E ficava andando. Depois ele pegava o ventilador, ele ficava rodando o ventilador desligado muito tempo. Mas na escola, ele só tirava 10, ele nunca tirou uma nota baixa, ele era amado na escola. Quando ele foi para o ensino médio, porque ele já é adulto agora, quando ele foi para o ensino médio, ele ganhou simplesmente a Olimpíada Brasileira de Matemática. O Alckmin, eu morava em São Paulo, foi que entregou os prêmios dos 5.000 alunos do Brasil que ganharam, desde o primeiro lugar, que eram 3.000 alunos, segundo lugar, 2.000 alunos. Gente, que demais, ele né? foi um desses. Olha a quantidade de adolescentes que tem no Brasil e ele ganhou o primeiro lugar de Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, eu nunca achei que meu filho tinha autismo. Imagina. Depois, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, parece, Nara, que caiu assim, um boom na minha cabeça. Igual quando a gente vai morrer que fala que passa um filme, passou toda a infância do meu filho na minha frente e eu falei, meu filho tem todos os sintomas. Por exemplo, a coisa do som.
não suporta barulho. Até hoje, assim? Até hoje. E cada vez está pior. Porque, assim, ele agora é um adulto e ele fala o que ele fala. Mas hoje ele se expressa, né? Ele fala o que ele quer. Olha só, sai do quarto que eu não estou conseguindo trabalhar. Porque ele é designer gráfico. Mas, para vocês ficarem tranquilos, né, nossos ouvintes, meu filho se formou em designer gráfico. Olha que legal, né? Ele é expert no trabalho dele. Ele tem um raciocínio lógico. Ele resolve esses problemas que ninguém sabe o que vai fazer. Ele, é assim, sabe? Ele Rápido, é aquela né? pessoa, assim... E ele é muito centrado. As características dele do autismo o ajudaram muito no trabalho dele. Então ele superou, ele tem uma vida, vamos dizer assim, normal. Aí você imagina se você não tivesse, você não sabia, mas esses pais, né doutor Guilherme, né, Cláudio, todos presentes aqui, você não desenvolve essa criança, você não dá oportunidade para ele, você, né, não inclui ele, como nós colocamos. Você está perdendo aí uma mente brilhante em uma determinada área de conhecimento. Nós poderíamos ter aí não sei, quem era autista na história do mundo? Acho que Einstein. Einstein, por exemplo, perdemos um Einstein, por exemplo, né? Podemos estar perdendo alguns. Não é? Então, porque a gente não tem esse olhar que vocês estão falando aqui. Vamos às perguntas, Helena, vamos lá. Então, existe tratamentos para autista, de medicamento, da alopatia ou fitoterapia, existe? Ótima pergunta. Parabéns, ouvinte. Quem trouxe essa pergunta? É a Maria Antônia. Maria Antônia, muito obrigada pela pergunta, Maria. Posso? Por favor, doutora. Bom, Maria Antônia, considerando que o autismo é uma condição genética, a gente não considera ele doença, né? Então, a gente vai tratar, sim, as comorbidades que podem estar presentes naquela pessoa para que ela consiga conviver com as pessoas neurotípicas normalmente, tá bom? Nesses termos, a gente tem remédios para controlar o humor, a gente tem remédios para controlar, minimizar o impacto sensorial, minimizar a questão como eu estava falando antes, do transtorno opositor desafiador. E a gente tem, às vezes, comorbidades neurológicas no sentido de convulsão. Então, a gente pode controlar isso também com remédios. Tem que apresentar uma patologia, né? Tem mais uma. Vamos lá, Helena. Por exemplo, se o pai é autista, ele pode ter um filho autista? Outra pergunta aqui é Carlos Moura. Carlos Moura. Obrigado, Carlos Moura. Responde também, doutor? Cláudio? Pode ser? Pode ser. Bom, normalmente, quando a gente está falando de uma situação genética, né, a gente tem duas formas da pessoa desenvolver essa característica. Ou ela herdou dos pais, do pai ou da mãe. Isso não é necessariamente de um dos dois, ok? Às vezes dos dois também. Sim, às vezes acontece, né? Mas pode acontecer também mutações. Então, essa criança estava no útero, uma célula no meio da divisão se sofreu uma mutação e aquilo não tem um precedente genético naquela família. Todas essas situações podem acontecer. Como eu disse, a gente tem 700 e poucas condições genéticas, cada uma delas pode ter uma origem diferente. É isso mesmo. Mas é muito importante a gente não apontar o dedo para ninguém. O interessante aqui também, que não sei se vocês sabem, o Luciano, lá da Van, ele tem esse problema, sabia, né? E ele é um dos maiores empresários, né? Do Brasil. Exatamente, do Brasil. Né? Ela estava falando da Filho também, que é design próximo, gráfico. Próximo da nossa realidade, né? É isso mesmo. Agora são 10 horas e 49 minutos. Eu vou pedir um intervalo aí, Cláudio, para a gente poder beber uma água, a gente poder respirar um pouco, porque, né, a conversa tá boa aqui, mas para a gente voltar na segunda parte do programa, que é a última parte, né, encerramento, para a gente falar um pouquinho agora sobre o livro. Nós queremos conhecer um pouco aqui, falar sobre esse livro tão importante. Vocês viram como que a gente fez essa introdução? E que introdução, né, gente? Para vocês entenderem um pouquinho, você que vive essa realidade do autismo na sua família ou com você mesmo na sua realidade. Voltamos daqui a pouquinho. Vamos lá, a entrevista de hoje é com o idealizador aí do projeto, do livro, que na verdade não é mais projeto,
Já existe esse livro, vou pedir para o Cláudio mostrar o livro agora para a gente, mais uma vez para vocês. O livro se chama Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista, tá? E hoje nós estamos falando sobre o lançamento, estamos aqui com o idealizador, como eu falei, o Cláudio Luiz dos Santos, a Maria Pacelli, que é musicóloga, agora eu aprendi, e com o Dr. Guilherme Genovez, que é o nosso dentista, que está aqui falando um pouquinho sobre essa questão tão importante. Vamos direto ao que interessa. O projeto surgiu da cabecinha aí fértil desse Cláudio, que gosta de trabalhar na área de educação, respeitadíssimo nessa área, e que tem uns contatos maravilhosos, né, com vários profissionais de diversas áreas. E por conta do seu respeito, você conseguiu elaborar esse projeto. Fala pra gente aí como começou, como foi. Eu quero, na verdade, eu sou grato e muito grato, primeiramente a Papai do Céu, que colocou em nossa mente a vontade de fazer um livro com esse tema. E por que tivemos essa ideia? Porque eu passei em diversas escolas e desde no final dos anos 80, início dos anos 90, na faculdade que ainda se chamava Cesulon e hoje se chama Unifil, começou esse trabalho nosso de inclusão. Tá. E ao passar pelas escolas, eu percebia que as dificuldades com relação aos professores que lidam diretamente com as crianças autistas ou as crianças especiais no modo geral, eram semelhantes. Eu saía no outro ano seguinte, o núcleo me mandava para uma outra escola, lá vai os mesmos problemas, e aí eu ficava olhando para trás e via, poxa vida, esse ano eu não estou na escola que eu estava ano passado. Como que vai ficar lá aquelas crianças, né? Então, surgiu então essa ideia de fazermos um livro. E quando começamos a rascunhar isso já tem pelo menos aí uns 3 anos, eu percebi a minha pequenez no assunto. Porque eu ia falar de quê? Eu ia falar do chão de sala, ali do meu dia a dia, como aquele que acompanha as crianças. Mas o assunto, como é muito complexo, eu precisava de outras pessoas, né? E aí eu pedi ajuda à doutora Carla, que é uma das autoras. Doutora Carla, eu estou querendo escrever um livro e preciso da sua ajuda. Doutora Carla é neurologista? Não, doutora Carla, ela trabalha com crianças autistas, crianças especiais. Ela é uma das autoras do livro. Foi a primeira integrante do livro. E gradativamente depois veio o Dr. Guilherme e veio um a um, porque eu percebia que havia necessidade então de termos outros profissionais. E de que maneira foi o critério? À medida que iam chegando os nomes para mim, eu ia avaliando a questão do público que ele atendia. E via que cada um de vocês, e por isso vocês são muito importantes na minha vida, ajudaram a realizar um sonho que eu sozinho jamais conseguiria, né? E aí cada um de vocês foi chegando, depois o Dr. Guilherme me acompanhou na busca de novos integrantes para o livro, e nós fechamos em 19 autores. Então, 19 autores. 19 autores. E aí sim, aquela voz minha, que era uma voz individualizada na escola que eu estava, agora através do livro, agora ela fica não só na nível de Londrina, mas vai aí pela nossa cidade, pelo nosso país e para o mundo, mencionando o nosso país. Eu ia falar exatamente isso, Cláudio. Você tem noção da dimensão do que você fez? Olha, foi muito além. Não, você não parou. Não, meu filho falava. Sabe por que ele não parou ainda? Porque ele está divulgando. O livro está sendo divulgado e eles não param de divulgar. Eles estão com uma camiseta aqui do livro. E a gente vê fotos. Instagram da doutora... eu falo doutora, posso falar doutora? Não, é Maria, né? Eu sou mestre. É mestre. Não é doutora ainda. Então doutora é só quem fez doutorado. Então ela não fez doutorado, ela não é doutora. A nossa mestra, musicóloga, Maria Pacelli. Então se você for analisar todo o perfil deles, você vê que eles estão aí, né? Todo mundo se movimentando. Todo mundo se movimentando. E o interessante, Nara, onde nós estivemos na Câmara Municipal de Londrina, nosso projeto ele não tem finalidade política, mas nós precisamos do político para que grandes coisas venham acontecer na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, onde nós pedimos aos nossos vereadores que elaborem projetos que visam tirar mais exemplares como esse, porque nós precisamos cobrir muitas cidades aí com esse nosso livro. Porque assim, a questão é a seguinte, vamos ser bem claro e objetivo. O livro, para ele ser publicado, ele precisa de patrocínio, precisa de ajuda, ele precisa de recurso. Não é só da vontade dos profissionais que estão aqui, né, de escrever, de ter um capítulo dentro dessa obra. Isso eles estão fazendo prontamente, mas eles precisam de ajuda para que financeira, patrocínio, para que eles possam continuar divulgando o trabalho. E mais exemplares, e mais exemplares, e mais exemplares. Porque o número é limitado.
limitado, né? Por exemplo, é limitado de livros. E aí fica difícil para eles poderem fazer esse trabalho. Então nós estamos aqui também buscando o patrocínio também, não é, Cláudio, que é o mais importante. Isso sim. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do patrocínio mesmo. Como que eu posso ajudar? Eu sou empresário, eu sou uma pessoa comum, enfim, hoje como eu posso fazer para ajudar vocês? Queria saber como que é um Pix, vocês podem, tem como que a gente vai entrar em contato, um Instagram, uma rede, que vocês já criaram um grupo nas redes sociais que a gente pode estar entrando e descobrindo o trabalho. Então seria interessante a gente poder falar sobre isso agora. Bom, a gente tem sim um Pix, as doações são pelo Banco Sicredi. A gente tem como eu disse, um pedaço desse livro que ainda precisa ser pago. No nosso Instagram, no Vozes no Espectro, tá? Muito fácil. Vozes do Espectro. Vozes no Espectro. No Espectro, exatamente. Tá. Uhum. Nesse Instagram você consegue encontrar um código QR ou então um link para essa ajuda. Nós aceitamos qualquer ajuda de verdade. Isso aí. Uhum. E a gente pretende, sim, fazer uma nova tiragem do livro se essa ajuda for expressiva o suficiente para isso. Uhum. No verso, a gente tem os patrocinadores. Eu preciso fazer uma menção Por ao favor. Lions, porque eles foram essenciais nessa ajuda. Todas as empresas que ajudaram a gente já, elas constam tanto na parte de trás do livro aqui, quanto nas orelhas. Uhum. E nessa próxima tiragem a gente quer sim botar novos patrocinadores para incluir, né? Exatamente, incluir novos patrocinadores, inclusive para isso ser uma via de mão dupla. E aí eu faço apelo aos empresários, porque, nossa, você tem a capacidade de ajudar muita gente. A gente não vende esse livro, a gente entrega ele de graça nas bibliotecas, nas secretarias de saúde, em todos os lugares onde mais de uma família autista possa ter acesso a esse material. Então não é vendido isso aí, doutor? Não, senhor. Não? Não, senhor. Doado. Puxa vida, olha que presentão aí, pessoal. Olha que presente, hein? Então, na verdade, você está comprando, na verdade, você não está comprando, você está ajudando ao que outras pessoas possam receber. Então, assim, seria como que eu vou dizer, uma troca, por exemplo. Troca, uma colaboração. Nós, autores, doamos o nosso trabalho para escrever isso. A gente espera que outras almas nesse mundo doem dinheiro para viabilizar isso virar papel, né? Poder ser pego na mão. Mas a gente também tem o e-book, que é... Ah, que legal! Isso que o link divulga está pra gente. Precisa deixar alguns aí pra gente fazer um brinde aí, ok? Sim, vamos Combinado? deixar alguns para vocês fazerem o Deixa eu sorteio. O fazer o e-book é esse sorteio. aqui, ó. Pega aqui, Sim, o e-book. pega. Nossa, que legal. Então, assim, Legal. enquanto vocês estão mostrando ali, eu quero fazer o apelo novamente. Então, para você doar, você entra lá no Instagram, @Vozes no Espectro. Isso, @Vozes no Espectro. Ali tem o QR Code, é isso? A pessoa Ali pode- tem QR Code, tem link. Se você não encontrar, se você tiver algum problema para fazer doação ou para baixar a versão virtual do livro, me chama, manda uma mensagem ali no próprio Instagram que eu estou ali para responder. É isso. Ok. O Dr. Guilherme está aqui, Genovese, que é o dentista, falando sobre isso, e fazendo um apelo para você ouvinte. Você ouvinte, talvez você não possa contribuir com muito. O pouco é importante, né? Então, se você é empresário, pode muito, então nos ajude. Nós estamos fazendo um trabalho, isso é um trabalho importantíssimo. Nós temos hoje uma realidade do autismo em todos os meios, né? Em todos os locais onde a gente vive, existem pessoas com essa particularidade, né? Nádia, Do espectro. Eu não sei quantos em Londrina, moradores de Londrina, assalariados nós temos. Mas se cada um desses nos doasse R$1, Olha, você R$1. imagina o tanto de livro, doutor Guilherme, que nós teríamos Verdade. para Um presentear pouco é as muito, pessoas. né? Um pouco Um pouco com Deus é muito. É Verdade. muito, exatamente. Eu queria que vocês contassem aqui, o tempo é curto. Gente, eu falei, eles vão ter que voltar. Eles vão ter que voltar. Já estamos Mas, já vamos lá. extrapolando. Eu queria só uma experiência básica só sua, que você tem vivenciado no lançamento desse livro. O que te chamou mais atenção no lançamento do livro? Eu queria uma experiência de cada um de vocês aí, brevemente, para a gente entender o quanto foi importante o processo do lançamento do livro. Eu quero contar, na verdade, a doutora Carla não está aqui, mas ela nos chamou numa fala, e ontem ela utilizou essa fala lá na Câmara.
Da parte da Secretaria de Educação de Londrina, nos procuraram exatamente a doutora Carla, falaram, nós precisamos desse livro. Não partiu nem do prefeito, nem de vereador, né? Eles estavam lá e vivenciaram. Nós estamos precisando, de cara para a secretaria, 200 livros. Temos esses 200 livros? Temos. Mas e os outros municípios? E os outros? E as outras cidades? Né? Então nós estamos falando da educação. E o pessoal da saúde? E o pessoal da assistência social que também precisa receber? E os hospitais? E as clínicas? Nesse livro a gente divide experiência. É para que essa informação chegue lá num distrito, longe de tudo, onde tem uma família que tem uma pessoa com o autismo e que precisa de um profissional que contemple esse atendimento. Então, esse livro ele tem a pretensão de ser pelo menos uma luz. Ele está bem didático, né? Exato. Ele está muito didático, é bem interessante. Qualquer pessoa leiga lendo isso aí, tendo alguém na família com autismo, né? Ele vai saber como lidar com a situação. As últimas palavras, então, doutor, por favor. Então, qual o tipo de agradecimento que você tem a esse trabalho? O que você tem, né? Você estava concluindo, aí eu poderia falar para nós sobre isso. Não, eu agradeço de antemão, especialmente a quem acreditou nesse sonho e a quem vê importância em viabilizar uma vida mais fácil para uma família que já despende tanta atenção, tanto recurso em um indivíduo só. Então, o meu agradecimento vai a todos que participaram direto ou indiretamente, especialmente aos autores, os meus colegas, que a gente formou um grupo bastante unido, um grupo, é claro que assim, fulano conhece ciclano, que indicou para estar participando como autor, e esse vínculo que a gente formou é uma coisa bastante importante. Muito importante. Maria, por favor, seus agradecimentos, considerações finais? Olha, são tantos agradecimentos, mas eu vou focar no agradecimento principal do Padre Cláudio, porque ele foi a pessoa usada por Deus para desenvolver. Ontem até a gente estava conversando sobre isso, que quando a gente obedece, né, a ordem divina de desenvolver os nossos talentos, Deus se encarrega do restante, né? Ele multiplica. E quando você planta algo que Deus te deu, né? Você tem o talento, ele tem o talento de unir, de agregar, né? Agregar. E quando ele colocou esse talento lá na semente, botou a aguinha, regou, o que aconteceu? Deus fez com que essa planta crescesse, porque tudo que ele promete, ele cumpre, né? O nosso Deus. Amém. E quando ele abençoou essa semente que o Cláudio plantou, esse network, né? Ele foi oportunizado pela graça de Deus, eu tenho certeza Com certeza, disso. sem dúvida nenhuma. Eu fico assim impressionada com o acolhimento que as pessoas estão tendo, né, no nosso evento de lançamento. Todo mundo queria conversar com todos os autores, queria agradecer a todos os autores. Eu me sinto muito honrada de Deus ter usado o Cláudio, chegado até mim, porque eu também amo essa causa. Eu sou apaixonada por essa causa. Queria agradecer também a Paula Napo, que foi a ponte entre mim e o Cláudio, porque nós não somos nada sem o próximo. É uma coisa que eu tenho na minha vida. Não somos nada sem o próximo. Aquele que se acha alguma coisa já caiu por terra, né? Cada um de nós precisamos um dos outros. Com certeza. Né? É isso aí. É lindo, Maria. O que você falou, acho que resume o programa, é isso. Nós passamos aí 9 minutinhos do horário, mas nós começamos um pouquinho mais tarde, tá, Cláudio? Estou me justificando aqui. Eu sei que não justifica, mas vamos encerrar o programa por aqui. Eu quero agradecer você, ouvinte, pela participação. Muito obrigada por você estar conosco aqui. É um assunto que, sem dúvida nenhuma, vão render vários programas, eu tenho toda a certeza disso. Então eu vou conversar já com o Cláudio, para a gente estar agendando, tá, Cláudio? Cada profissional, determinada data, é lógico que tem que ver a agenda de cada um de vocês. Vocês são pessoas muito, né, influentes aí, trabalham nas suas áreas específicas, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, gente, o livro está aqui. Diferentes olhares, eu não quero falar sobre mim, quero falar sobre o livro. Diferentes olhares profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Então, se você quer adquirir o seu livro, entre em contato através do Instagram,
Vozes no Espectro. E também doação nesse mesmo Instagram. Eu quero agradecer a todos. É isso aí, Cláudio, muito obrigado pela participação. Guilherme, Dr. Guilherme, Maria Pacelli, Cláudio Mainer, Helena, todos participaram hoje aqui. Foi lindo, lindo, lindo. E a gente vai trazer novos momentos aí para falar sobre esse trabalho.